Gálatas 5, hoje nós vamos ler do verso 16 até o verso 18. Gálatas 5, 16 ao 18, todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Recebi um pedido de oração, peço oração pelo meu amigo Giovanni, que está internado com dengue. Quem que pediu? Isso, irmã Cássia. Vamos orar então pelo Giovanni, que Deus entra com providência. A dengue está aí alastrada, nós estamos cuidando e orando também pelas pessoas que estão saindo, que entraram, enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, diante desse mosquito tão pequeno, tão simples, mas que tem feito aí um estrago na saúde do seu povo. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa noite, por estarmos aqui, por poder rever nossos irmãos, te adorar, te bendizer, de estar na tua casa, Senhor Deus, de adorar o teu nome. Pai, nós cantamos a tua bondade, nós louvamos nessa noite a majestade santa. Pai, mas nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, ó Senhor Deus, através da exposição da tua palavra, Senhor. E assim, Pai, como um dia ora o teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja-me dada a palavra para fazer notório o mistério do Evangelho. Senhor, fale com cada um que aqui está, que aquele que entrou aqui pedindo uma direção, orientação, aquele que entrou aqui, Pai, pedindo algo da tua parte, Senhor, para que possa começar uma segunda-feira, Pai, com decisões baseadas no Senhor. Pai, eu peço por estes, mas também pelos enfermos, pelas pessoas que estão batalhando pela sua saúde, Senhor, pelas pessoas que estão lutando, Senhor Deus, por conta, Senhor Deus, de doenças, pela dengue, Senhor, pela vida do Giovanni, Senhor Deus, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. E o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus, entrar com providência na saúde dele e de todos quantos precisam, Pai, nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dia 4, no primeiro domingo, ministrei aqui no texto de Gálatas, mas apenas os versos 13 ao 15. No dia 4, então, apenas os versos 13 ao 15. Hoje nós vamos meditar apenas dos versos 16 ao 18. E no domingo que vem a gente encerra aí esse capítulo, embora eu comecei lá no 13, a gente encerra essa passagem a partir do 19 ao 25. Então, o que começou com o sermão apenas vai virar uma mini exposição aí. Então, esse foi a mensagem, do verso 13 ao 15, que eu preguei lá no primeiro domingo. No domingo passado foi o dia do retiro, e hoje a gente continua de onde nós paramos. Então, irmãos, para quem não estava, eu falei domingo retrasado sobre o tema, o desafio de ser livre, e falamos então sobre lições sobre a liberdade. E as lições então que nós aprendemos aí foram as seguintes, não confunda liberdade com libertinagem. Nós falamos sobre a minha liberdade está ligada ao outro, ao próximo, e também falamos que a minha liberdade precisa ser usada com sabedoria. Foi isso que ministramos lá no dia 4. Mas, para a gente exemplificar um pouco com uma ilustração, eu lembro quando eu era menor de idade, quando eu era menor e eu era um transgressor da lei. Eu era alguém que não cumpria a lei. E eu andava, primeiramente, sem carteira de habilitação. Aprendi a dirigir com 14 anos, moto com 12, e andava sem habilitação. E o meu maior medo nessa época era o quê? Que a polícia me pegasse. Então eu andava, mas andava na tensão que a polícia me pegasse. E qual que era o meu maior sonho nessa época? O meu maior sonho nessa época era que o tempo se abreviasse, que o tempo passasse logo e eu fizesse o quê? 18 anos para quê? Tirar a carteira. O dia que eu fiz 18 anos, eu dei entrada na minha carteira. Fui lá, de manhã,
e de entrada na minha habilitação, lá no finado Alex, Edinando. Cadê o Edinando? Está aí? Né? No finado Alex, lá de Jaciara, tinha a primeira autoescola de Jaciara. E, né, depois que você tira a carteira, você passa a perceber que a carteira era um detalhe extremamente pequeno, muito ínfimo, perto das responsabilidades de se ter 18 anos. Como menor de idade, eu não poderia dirigir. Na minha cabeça, isso era um ponto negativo. Mas também, como menor, eu não poderia ser preso. Então, eu considerava isso como ponto positivo. Mas, quando eu me tornei maior de idade, eu já poderia dirigir. Ponto positivo. Mas também, agora, como maior de idade, eu também agora posso ser preso. E aí, eu considero um ponto negativo. Então, com 18 anos, com a maioridade, eu não era mais tratado como um adolescente, já que eu sonhei tanto com a minha emancipação, já que eu sonhei tanto com a minha maioridade, então agora as pessoas não me tratam mais como adolescente, principalmente a polícia. Você é de menor ou de maior? Não, sou de maior. Então a coisa muda de figura. Agora, como adulto, agora, irmãos, depois de 18 anos, que você não queria mais ser adolescente, e os adolescentes talvez sonhem em ser maior de idade, aí agora que você é adulto, agora tem contas, agora tem compromissos, agora tem responsabilidades, tantas coisas inerentes ou que fazem parte da idade adulta. Então, depois dos 18, você descobre que ser livre não é tão fácil como parece. Depois de 18, você descobre que ser livre não é tão fácil assim. Você descobre que ser livre não é tão básico como se parece. Então a gente descobre aquilo que a Bíblia já falava 2000 anos atrás, que está registrado em Lucas, capítulo 12, verso 48, na parte B. Ele diz: quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, a gente percebe que, quanto mais você cresce, quanto mais idade você tem, mais cobrança você vai ter. Mais responsabilidade você vai ter. E à medida que você deseja ser livre, mais responsabilidade você precisa ter por causa dessa liberdade. A gente não pode pensar que agora eu vou ser livre e está tudo bem, obrigado. Não. Você quer ser livre? O meu sonho é ter 18 anos, pai. Meu sonho é ter 18 anos para dirigir seu carro. Aí o pai, pois bem, vou tirar sua carteira. Aí começam as cobranças. Mas agora que você é de maior, né, meu filho? Agora você pode trabalhar, né? Agora que você é de maior, meu filho, você pode ajudar nas contas de casa. Agora que você é de maior, meu filho, você pode lavar a tua roupa. Olha que coisa bacana, né? Agora que você é de maior, e aí você fala assim, mas peraí, não era bom eu ser livre? Não era bom eu ter liberdade? É bom, mas ela é carregada de responsabilidades. Como eu citei também naquele domingo, a frase do famoso poeta chileno Pablo Neruda, ele diz: somos livres por nossas escolhas, mas prisioneiros das consequências. A nossa liberdade está condicionada diretamente com as responsabilidades ou as consequências pelas quais a nossa liberdade pode causar. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está discutindo essa questão. Do verso 3 até o final, a tônica dos versículos tem a ver com a questão da liberdade. E ele está discutindo isso com os irmãos gálatas. E como nós falamos também na primeira mensagem, os irmãos gálatas eram os irmãos que viviam na Galácia, não Galáxia com X, como falei. Uma região lá da Ásia Menor, onde é hoje a atual Turquia. A epístola ou carta de Paulo, eu prefiro usar o termo carta, mais fácil pronunciar, né? E eu sempre gosto de contar essa, né? A irmã falou assim, vamos abrir a Bíblia na pistola de Pedro, né? Então,
para ficar mais fácil, fala carta, né? Alguns autores vão falar, não, carta, ela tem um cunho mais doutrinário. Não, a epístola é mais doutrinária. Aí, alguns acham que é a mesma coisa, enfim. Mas eu prefiro carta. Então, Paulo escreve essa carta aos Gálatas. Foi escrita a judeus que se converteram ao cristianismo, que estavam querendo judaizar a igreja. O que significa isso? Trazer de volta a lei de Moisés. Não tem nada a ver aqui com antissemitismo, tá? Eles queriam, convertiam a Cristo e queriam usar quipá, queriam circuncidar de novo, guardar as festas, etc. Aí Paulo fala, não, vocês não entenderam nada. Se vocês fizerem isso, se vocês voltarem à lei, vocês estão crucificando Cristo novamente, vocês não podem fazer isso. Então os irmãos se convertiam a Cristo, estavam sendo incentivados a adotarem a lei de Moisés, a ponto dos crentes quererem circuncidar. Aí Paulo fala, não, está errado. E aí, quando você lê, fala assim, carta aos Gálatas, você tem que ter em mente um problema teológico a ser resolvido. Qual era o problema? A lei de Moisés ou o judaísmo dentro da igreja. Aí passa-se 2000 anos. E o judaísmo está aí firme e forte em várias igrejas. É castiçal, é festa dos tabernáculos, festa disso, festa daquilo e tal, uma observância, só falta circuncidar. Só falta isso, porque o resto... E aí o apóstolo Paulo critica esses irmãos que estão sendo influenciados por essa teologia judaica. E então o que Paulo propõe é que a gente venha entender a nossa liberdade em Cristo através do Espírito Santo. Logo, uma pessoa guiada, conduzida, dirigida pelo Espírito Santo, terá condições de dizer não ao pecado, e aqui nesse texto ilustrado por Paulo, pelo termo carne. E é sobre isso então que eu quero continuar ministrando nessa noite, sobre esse tema. Vamos falar 1, 2, 3? O desafio. Então vamos lá, irmãos, lições sobre a liberdade. Primeiro, uma vida livre é guiada pelo Espírito Santo. Uma vida livre é guiada pelo Espírito Santo. Olha o verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O apóstolo Paulo faz uma contraposição ao versículo anterior, que é o 15. No 15, a igreja está tendo problema, a ponto de Paulo exagerar no sentido de ilustrar muito claro o que estava acontecendo. E no verso 15 ele vai dizer, olha, parece que vocês estão se devorando uns aos outros. Vocês estão se destruindo, né? Vocês estão querendo se matar. E aí, como há um problema que esses irmãos estão discutindo, quase querendo se pegar um no outro, né, pegar em briga, se estava havendo briga, se estava havendo conflitos e problemas entre os irmãos gálatas, uma alternativa a esse procedimento que o apóstolo Paulo traz é viver no Espírito. E se os irmãos gálatas vivessem pelo Espírito, de modo nenhum eles satisfariam os desejos da carne. E aí a pergunta que você quer fazer logo, tá bom, mas o que é viver pelo Espírito? O que é viver pelo Espírito? A corrigida e atualizada vai dizer andai em Espírito. A NVI-NA vai dizer vivam no Espírito. A NTLH vai falar o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E a NVT deixe que o Espírito guie a vida de vocês. Então, irmãos, viver pelo Espírito, óbvia e claramente, é não viver conforme o pecado. É não viver conforme seus próprios desejos. É não viver conforme a sua vontade. É fácil, pastor? Não é fácil, irmãos. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas em Cristo nós temos a condição e graça por parte dele para que a gente possa viver e a gente possa andar segundo o Espírito de Deus. E aí, quando a minha vida é guiada pelo Espírito Santo, eu tenho condições de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando desejo viver pelo Espírito, quando desejo ser guiado pelo Espírito, eu sou capaz, irmãos, de discernir o que é bom e o que é mal para a minha vida.
Eu sou capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Eu sou capaz de discernir o que é agradável ou não, o que é louvável ou o que é de boa fama ou não. A gente só vai ter condições de desejar as coisas de Deus através do próprio Deus que nos vivificou quando a gente estava morto dos nossos delitos e pecados. Mortos não mexem, mortos não agem, mortos não pensam, não raciocinam. Se você estiver num velório, o morto mexer, o que você faz? O crente, em vez de falar, glória a Deus, ressuscitou, né? O povo, sai correndo. As pegadinhas mais legais é de morto, gente. Não sei se vocês gostam de pegadinha. Morto não faz nada. Mas em Cristo, agora que nós fomos vivificados, agora nós temos a condição de andar conforme o Espírito. E se assim for, se assim fizermos, se assim procedermos, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. E aí, irmãos, todos sabem, em menor ou maior grau, o que é certo e o que é errado. Todos sabem, em menor ou maior grau, o que é certo e o que é errado. Até uma criança, quando faz alguma coisa errada, ela sabe. A criança fica desconfiada, abre a boca, vai falando assim. Ou então ela muda a estratégia, ela começa a agradar o pai e a mãe. Ai, mãe, você é tão linda, ai, eu te amo, mãe, te amo. Aí você fala, fica querendo agradar o pai e a mãe para fazer o quê? Para fugir da justiça. A gente sabe. E aí Romanos 8,14 vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E obviamente quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é de Deus, é simples. Então uma vida livre, irmãos, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Nós só seremos livres de fato quando nós formos guiados pelo Espírito Santo. Quem é que guia a nossa vida? Quem é que direciona nossos passos? Quem é que impulsiona as nossas decisões? Quem é que nos ajuda a tomarmos decisões na nossa vida? Quem é que guia você na hora que você leva aquela fechada no trânsito? Quem é que guia você quando alguém te passa um calote? Quem é que guia você quando você é injustiçado na cara dura? E aí o apóstolo Paulo diz, no verso 16, vivam pelo Espírito, que vocês não vão satisfazer o desejo da carne. Segunda coisa, desafio de ser livre, lições sobre a liberdade. Segundo, uma vida livre não obedece aos desejos da carne. Uma vida livre não obedece aos desejos da carne. Vou ler o versículo de novo, mas é só a parte B agora. Por isso digo, vivam no Espírito. Aí agora o que Paulo diz? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo usa a ideia de carne aqui para representar o pecado. Porque senão você vai falar, vixe, então nunca vai ter jeito. Porque eu sou carne. Né? Eu, na verdade, sou muita carne, né? Então, se o problema é o corpo, então eu vou morrer, vou virar só espírito. Não, Deus poderia ter feito só espírito, então, né? A gente ficava aí vagando, sei lá como é que é, né? Pronto, não tinha problema. Então, carne aqui não está falando do corpo em si. Não está falando do seu corpo, está falando do pecado. Não é nossa carne literal, mas tem a ver com o pecado que tenta, então, dominar esse corpinho lindo que Deus te deu. Então, quem vive pelo Espírito, quem deixa o Espírito de Deus ter domínio sobre sua vida, não vai satisfazer a vontade que está aqui dentro. Na corrigida vai dizer, não cumprireis a concupiscência da carne. A NVT, assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana.
Não obedeça os desejos da sua natureza humana. E nós, então, irmãos, temos uma natureza humana que foi corrompida pelo pecado. Então, via de regra, o desejo da nossa natureza humana é para as coisas que não são de Deus. Naturalmente, a nossa vontade humana são para as coisas dessa terra. Naturalmente, a nossa vida, a nossa natureza humana é para o pecado. Por mais que você fale, não, pastor, está por fora, eu sou tão bonzinho. Olha, eu sou tão bonzinho que falta me canonizar. A gente pode achar que somos bonzinhos o tanto que quiser. Mas a Bíblia diz que nós temos uma natureza humana que foi corrompida pelo pecado. E a NTLH vai dizer, não obedeçam os desejos da natureza humana. Irmãos, é muito fácil viver pela carne. É muito fácil nós satisfazermos os desejos da nossa natureza humana. A natureza humana poderia se exemplificar ou ilustrar aquilo que tristemente a gente chama de jeitinho brasileiro. Qual que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é burlar a lei. Jeitinho brasileiro é encontrar o caminho mais fácil. Jeitinho brasileiro é pegar um atalho. Jeitinho brasileiro é achar uma brecha. Mas e o jeitinho de Deus? O jeitinho de Deus, irmãos, requer responsabilidades. O jeitinho de Deus nos chama para reflexão. O jeitinho de Deus nos traz desafios. Por exemplo, o que é mais fácil? Juntar ou casar? Vamos, gente. Juntar, ué? Não, a gente junta aí, depois a gente vê o que dá. Mas casar, fulano vai casar, hein? Vai casar no cartório. Opa, então o negócio é sério. O negócio é sério agora. Vai ter festa? Vai, com padre, com pastor e tudo. O que é mais fácil, trair a esposa ou ser fiel a ela e conquistá-la todos os dias? Eu não sei meus amigos homens, mas conquistar a mulher todo dia, não sei se é fácil não. Talvez o Renato me dê uma mão aí, né? Trair é muito mais fácil. Vou lá, trai, pronto. Agora, ser fiel à esposa. Gente, quando eu escuto um casal, nós temos 30 anos de casado, 50. Eu falo, moço, merece um troféu. Né? Merece um troféu, porque pensa ficar com a mesma mulher, o mesmo homem. Gente, agora trair é mais fácil. O que é mais fácil? Ficar rico trabalhando honestamente ou vendendo droga? Embora que às vezes quem vende droga cai, né, fica pobre também. Mas é muito mais rápido. É muito mais rápido você vender droga e ficar rico do que você trabalhar honestamente. O que é mais fácil, fazer gasto de energia ou pagar energia? Não vou contar quem falou isso para mim. Né? Quando a gente foi para Nova Olímpia, nós fomos para lá era quente, irmão, quente, pensa um calor lascado que era o tal da Nova Olímpia, lá perto de Tangará da Serra. Uma pessoa falou assim para mim, né, não posso escapar o nome dela, que vai dar problema, hein? Aí a pessoa falou para assim, chega lá, procura alguém, faz um gato de energia. É muito caro, muito caro a energia, muito quente, faz um gato lá, ninguém vai saber não. Aí eu falei para ela assim, nossa, mas vai ser benção, hein? Pensou? A energia se pegar, a polícia e sair no jornal de Nova Olímpia, pastor é preso fazendo gato de energia. Eu falei, nossa, meu ministério vai ser uma benção. Já vou chegar como ladrão na cidade. O que é mais fácil, estudar ou colar na prova? Houve silêncio quase meia hora, né, como diz Apocalipse. É mais fácil colar. Não, eu vou colar, estudou? Não, vou colar. O que é mais fácil, mentir ou dizer a verdade? Mentir. O que é mais fácil, estudar ou comprar um diploma? Agora, para nós somos pastores, o que é mais fácil, mentir para o povo, pregar a outra ajuda ou expor a Bíblia como ela é?
É muito mais fácil. Você chegar aqui e falar, irmão, agora é só vitória, você vai voar, você vai prosperar, e você vai conquistar seu carro, e você vai comprar isso e tal e tal. É muito mais fácil, eu não precisava nem estudar, irmãos. Não precisava nem estudar, eu falaria tudo isso para você. É mais fácil. Irmãos, satisfazer os desejos da nossa natureza humana é a coisa mais fácil que tem. Viver conforme os prazeres da nossa natureza pecaminosa é simples, é rápido, é prático, porém o resultado é morte, tanto física quanto espiritual. Então, uma vida livre, quando nós somos livres em Cristo, quando nós andamos no Espírito, a gente não obedece os desejos da nossa natureza pecaminosa. Eu só posso ser livre, eu só posso viver livremente o dia que eu for dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu vou querer viver conforme o Espírito Santo de Deus. O jovem que ainda não é casado, fica doido para fazer aquele negócio que só casado pode. Aí ele acha que ia ter um jeito mais fácil. Fazer sem casar mesmo. Quem vai ver, né? Qual é o problema? Agora, se você quer ter um casamento ou uma vida de adulto abençoada, aí dá um trabalho, hein? Aí você tem que casar, arrumar uma casa, pagar aluguel. A gente tinha que contar para os adolescentes jovens quanto é o preço do gás. Cadê a Débora? Tem que falar essas coisas, quanto que é o gás, quanto é a energia, aquilo da carne. A gente tem que falar isso. Porque às vezes, irmãos, o adolescente, o jovem cria uma imagem. Não, vou casar porque vai resolver meus problemas. Ô, irmão. Casa, para você ver. Então eu só posso ser livre quando eu for dominado pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, lições sobre a liberdade. Uma vida livre tem consciência que carne e espírito não combinam. Uma vida livre tem consciência que carne e espírito não combinam. Olha o verso 17. Pois a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito que é contra a carne. Eles estão, o que está dizendo aí? Em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo agora, detalhe, esmiuça, mastiga e nos explica de forma mais clara possível o que é servir a Deus, que é viver conforme o Espírito. Novamente, para lembrar que carne aqui tem a ver com o pecado, a nossa natureza humana inclinada ao pecado. Então ele diz, nossa natureza humana é contra o Espírito. Logo, o Espírito é contra a carne. Então tem um problema sério. E agora, como é que a gente resolve isso? Eles estão em conflito um com o outro e por isso ele diz, vocês não fazem o que desejam. Há um conflito acontecendo na nossa vida. Na nossa natureza humana inclinada ao pecado, ela deseja o quê? O pecado. Então, quando nós submetemos nossa natureza humana ao Espírito de Deus, o que a gente quer? As coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo. Então são opostos, são extremos, antagônicos. Quem dá lugar à carne, quem dá lugar ao pecado, ou à natureza humana, terá como resultado o pecado. E quem vive segundo a carne é... Alô? Quem vive segundo a carne é carne. Vou chutar de novo, aí vocês, né, eu vou soprar, aí a gente vai de novo agora. Quem vive segundo a carne é? E quem vive segundo o Espírito? É Espírito. Quem vive segundo a natureza pecaminosa buscará apenas as coisas do pecado. E aí você fala assim, como pode, pastor? Fulano, fulana,
está cada vez mais enfiado no pecado, parece que não percebe, não se importa, parece estar cego, parece que não tem temor, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Quanto mais você se voltar para a carne, mais carne você vai ter. A pessoa fica cega e ela só procura satisfazer os desejos da sua natureza humana. É por isso que você não consegue entender. Fala, mas pastor, mas estava na igreja, mas era uma bênção firme, estava bem agora, olha, está no pecado, não consigo entender isso. Eu consigo, Paulo consegue. Todas as vezes que nós nos inclinamos à nossa natureza humana, nós vamos ter coisas da nossa natureza humana. E o contrário também é verdadeiro. Agora, quem busca as coisas do Espírito, terá as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Quando nós estamos voltados, irmãos, para as coisas do Espírito, o que as pessoas falam para a gente? Se quem está buscando as coisas da carne vai ouvir coisas em relação ao pecado e à carne, quem busca as coisas do Espírito vai ouvir coisas relacionadas ao Espírito e a Deus. E as pessoas falam, nossa, agora você só quer ir para a igreja. Você só vive orando. Agora você parou de ouvir música do mundo, só quer ouvir música de Deus, Fernandinho, sei lá quem e tal. Aí, só quer ler a Bíblia. Aí a pessoa fala o quê? Hein, você virou fanático, hein? Porque a cabeça dela não consegue compreender que quanto mais a gente busca as coisas do Espírito, mais a gente deseja as coisas do Espírito. Então não é fanatismo. Quem vive, quem anda, quem deixa ser guiado pelo Espírito, busca as coisas do Espírito. E aí a pergunta é clara. E a gente já poderia encerrar aqui. O que é que você está buscando mais? O que você está buscando mais indica o que você está dando mais vazão. É simples. O que você está buscando mais é o que você está dando mais lugar, mais vazão. Agora, o dia que você vê uma pessoa que está alimentando a sua natureza pecaminosa, vivendo no pecado, dando lugar ao pecado, a sua natureza, e falando ao mesmo tempo de Deus, opa, tem alguma coisa errada. Esse aqui eu acho o exemplo mais perigoso. A pessoa, ela está lá alimentando a natureza carnal, mas ela está falando de Deus bonito até. Aí você vai falar, ó, tem alguma coisa de errado que não está certo. Aí tem coisa errada. Aí você descobriu o verdadeiro hipócrita. Aquele que quer agradar a dois senhores. Ele não é nem quente e nem frio. Ele é os dois. E aí Tiago, capítulo 3, verso 11, 12, vai dizer, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir a água doce. Sebastião, alguma vez venderam semente de soja e nasceu milho no lugar? Aí tem alguma coisa errada. E aí, irmãos, esse carnaval do Rio de São Paulo ficou emblemático esse ano. Você deve ter visto o caso lá da Baby do Brasil, né? Lá com a... Como que é o nome da mulher? Ivete Sangalo. E aí falou do arrebatamento e tal, e a outra que vai macetar o arrebatamento, e aquele rolo e tal. E a internet se dividiu. Realmente tem que ir pregar lá no carnaval e tal, não sei o quê. Aí eu falo, gente, agora é minha opinião, tá? Você não precisa concordar comigo. Mas eu acho que não tem nada a ver, sabe? Meu Deus, olha, quer falar do evangelho? Acho que não é o lugar, sabe? Mas não tem que salvar? Tem, gente. Mas o que tem de desviado em carnaval? Que tem gente que conhece a Deus.
Aí a pessoa está ali naquele ambiente de pecado, né, de prostituição, de lascívia, de adultério, de pornografia. Aí eu vou falar de Deus agora. Porque Jesus está voltando. Aí, não sei, para mim parece que não cola. Parece que a conta não fecha. Aí, tudo bem que ela é crente e tal, espero que isso tenha sido sincero, de coração, e que Deus tenha usado ela mesma, e tudo bem, mas que tinha agora, de outros cantores, não crente, nada a ver com Deus, não serve a Deus, falando de Jesus. Aí você fala assim, mas tem alguma coisa errada. Uma vida livre tem consciência que carne e espírito não combinam. Quando o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia, ele diz: você não é nem frio e nem quente, você é morno. E porque você é morno, eu vou fazer o quê? Vomitar. João não falou que nem que Jesus ia vomitar quem era frio, mas falou o meio termo. É esse que joga em 2 times. É esse que está em cima do muro, que quer o carnaval, mas quer Jesus. Que quer a festa, mas quer Jesus também. E aí as pessoas estão falando de Jesus, mas a sua vida está sendo dominada pela sua natureza humana voltada ao pecado. Eu acredito, irmãos, que talvez esse vai ser um dos maiores enganos até a volta de Cristo. As pessoas vão ficar traindo, adulterando, prostituindo, usando droga e falando de Jesus. Na minha opinião, a dinâmica do diabo diante do que a gente chama de apostasia vai ser isso. A pessoa está com a vida desgraçada no pecado, mas ela está falando de Jesus. Ela está subindo no altar, ela está pregando, ela está evangelizando, mas a vida dela não tem nada a ver com a mensagem que ela prega. E isso pode trazer uma confusão, porque as pessoas vão imaginar que a gente pode servir a Deus e a Mamon. A gente pode servir a Deus e o mundo, e não tem como. A gente não tem como servir a 2 senhores. A gente tem que ter consciência que uma vida livre é uma vida que tem consciência que carne e espírito não combinam. Natureza humana que quer fazer o Jean ir para o mal, nada tem a ver com o Espírito de Deus que quer levar esse Jean, que quer o mal, para outra coisa. E aí, você vê na internet, as pessoas estão falando bonito de Jesus, gente, mas a vida está um problema. E as pessoas, mas ela não pode falar? Pode, mas a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode ter 2 águas. Se está saindo 2 águas, tem alguma coisa errada. Uma vida livre tem consciência que carne e espírito não combinam. 4, para finalizar, uma vida livre não é oprimida pela lei. Olha o verso 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Debaixo da lei significa que como fosse voltar aqui aos rudimentos da lei, uma derrota, escravidão, uma maldição, porque a lei não salva, quem salva é Cristo, a lei apontou caminhos. Uma vida debaixo da lei é uma vida coagida, sufocada, oprimida, recalcada. Quem é conduzido, quem é guiado, quem é submetido ao Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei, no sentido de se sentir aqui cobrado, punido, viver debaixo de pressão, de cobrança. Quando a gente é livre de fato, a gente não é dominado por esse sentimento. E aí, para exemplificar, você vai entender.
talvez você teve alguma área da sua vida que foi muito difícil de você tratar, ou de você ser liberto. Talvez teve alguma área da sua vida que você teve dificuldade de largar, renunciar, abrir mão. Por exemplo, eu bebia, né, como vocês sabem, muito. E o dia que eu entreguei a vida para Jesus, irmãos, não foi mágica. Eu não sentia mais vontade. Eu não sentia. Tanto é que as últimas vezes que eu bebi, já não descia mais. Eu ia beber, não descia, não conseguia beber. E as pessoas, por que você está bebendo? Seu pastor que não deixa? Aí eu falei, não, mas eu nem conheço o pastor da igreja. A igreja evangélica proíbe? Não, a igreja evangélica não proíbe nada. Mas quem mandou separar? Eu falei, ninguém. Mas então bebe. Eu falei, mas eu não quero. Não sinto vontade. Ah, eu não acredito. Você não está com vontade de beber? Não. Ah, deve ser mentira isso. E aí, talvez você tenha passado por isso. Ou talvez você tenha nascido no berço evangélico, glória a Deus. Mas não foi o meu caso. Talvez tenha sido cigarro, talvez droga, prostituição, pornografia, sei lá, qualquer outro tipo de vício. E aí, hoje em dia, você foge disso, fica longe. Pois às vezes a gente sente que receio, medo de não cair, de não pecar. E isso, além de prudente, é bíblico. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia diz para a gente resistir o diabo, e o diabo vai fazer o quê? Vai fugir da gente. Agora, coisas que te tentavam, hoje em dia, olha bem a pergunta, coisas que te tentavam, hoje em dia, você não faz porque não sente mais vontade, ou você não faz porque não pode? Vou perguntar de novo. As coisas que te tentavam, hoje em dia, você não faz porque você não sente mais vontade, ou porque você não pode? Se sua resposta for que se você pudesse, você faria, então você está sendo dominado pela lei. É mais ou menos aquele negócio assim, olha, eu só não faço porque é proibido. Eu só não faço porque é pecado. Olha, eu estou doido para fumar de novo, pai. Olha, se eu chegar perto de uma carteira de cigarro, meu Deus, olha, nossa, misericórdia. Você está vivendo debaixo de opressão. Olha, eu vejo uma 51, minha boca chega, enche d'água. Opressão. Agora, se você que bebia 51, colocar uma aqui e passar no seu nariz, aí você está livre. Só não faço porque é pecado. Só não faço porque é problema. Mas você é guiado pelo Espírito. Você não faz mais, não é porque não sente vontade. Você não faz mais porque agora é dominado pela natureza humana. Você não faz mais porque agora esses desejos da natureza humana não dominam mais a sua vida. Vou dar um exemplo. Eu havia me convertido e eu achava que eu estava crente até o tutano, né, como a gente dizia. Não estou bebendo mais não estou fumando e tal, estou vivendo para Deus. Mas tinha uma coisinha, irmãos, que fazia meu coração bater. Besta, né, no meu caso, mas eu não sei qual é a sua, né? De repente você conta a sua, é mais besta que a minha, né? Mas enfim, eu saía do culto, irmãos, do Pentecoste, Deus falou, aquele negócio, poder de Deus, eu passava na avenida, ouvia um pancadão, um gravão daquele, meu coração disparava. E aí eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Falei, gente, eu não estou liberto. E eu não contava para ninguém, né? Eu vou ser besta, né? Vou falar para os outros. E aí eu guardava só comigo e ficava orando para aquilo. Aí montei um som do rapaz. E aí a gente precisava testar com outro carro para saber, né, como é que estava, se estava bom ou não. Aí liguei para um colega meu, desce aqui para a gente fazer um teste um com o outro.
Gente do céu, eu tremia, me deu uma adrenalina assim, ó. Aí eu falei, misericórdia, meu Deus, eu não estou, né? O que é isso, o que está acontecendo? Aquele trem fazia meu coração tremer e tal. E aí as pessoas perguntavam, Wilson, não, passei disso já, não, estou liberto. Por dentro aquilo ainda mexia comigo. Então, demorou, irmãos, até passar isso. Hoje eu tenho, se tiver bem, não tiver bem, né? Realizei meu sonho de montar o som da Fiorina, nós vamos voltar a trabalhar com os nossos projetos sociais, quando a gente tiver a igreja lá embaixo. Mas, irmão, se tiver, não tiver, eu ver, não ver, faz diferença nenhuma. E isso demorou. Isso não foi do dia para a noite como o cigarro. Isso não foi do dia para a noite como a bebida. Isso demorou. Significa que cada um tem um tempo de cura, de libertação. Cada um tem um tempo de Deus para passar por isso. E eu percebi sozinho, porque eu falei, gente, meu coração está inclinado a isso, por que eu estou sentindo isso? E aí o dia que eu parei de sentir, não sentia mais nada, eu falei, pronto, agora eu estou livre. Então, mas pastor, será que um dia a gente vai chegar a esse patamar? Nós vamos chegar muito próximo. Pois Paulo diz que a gente só vai ser na plenitude quando a gente estiver com Cristo, quando a gente chegar à estatura de varão perfeito. Porém, a gente não pode usar isso como desculpa. Né, pastor? A Bíblia diz que eu só vou ser perfeito quando Cristo voltar. Então ninguém é perfeito e eu fico com o meu pecado mesmo, o senhor fica com o seu. Nada disso. Tem gente que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Aí eu não mudo. Aí tem gente que fala assim, essa é minha natureza. É mesmo, natureza pecaminosa. E é por isso que quem tem essa natureza pecaminosa precisa submeter aos pés de Cristo. Então quem é guiado pelo Espírito não sente desespero e medo diante da tentação. Se alguma coisa que você se desespera quando chega perto, você precisa tratar isso aos pés da cruz. Se há alguma coisa que quando você chega perto, isso acelera o teu coração, isso te dá medo, e se mexe com você, você ainda não está liberto disso, você precisa entregar isso aos pés da cruz. E eu estou dizendo que isso pode acontecer com todo mundo. Inclusive comigo, com você, com o novo, com o velho, com qualquer pessoa. Porque isso tem a ver com a nossa natureza humana caída, corrompida pelo pecado, que quer as coisas do mal. Mas quando nós pegamos tudo isso, entregamos a Deus e buscamos a Deus, essa vontade de fazer o que não presta, de fazer os desejos da carne, ela vai ser mortificada pelo Espírito Santo. E nós vamos ter desejo de buscar as coisas de Deus. E quando nós buscamos as coisas de Deus, então a gente vai ter a capacidade de compreender, avaliar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Significa que alguém que está vivendo para si mesmo, alguém que está vivendo para a carne, ele decide conforme a sua própria vontade, seus próprios prazeres, suas próprias intenções. Mas nós que vivemos em espírito, andemos em espírito, decidamos pelo espírito, compremos pelo espírito, casemos pelo espírito, negociemos pelo espírito. Toda a nossa vida precisa ser baseada, pautada diante do Espírito de Deus. Quando nós fazemos as coisas sem a direção de Deus, nós temos problemas e prejuízos. Quem anda no Espírito, irmãos, consegue avaliar e rejeitar os desejos da nossa natureza humana caída. Não é porque a gente é forte não, irmãos. Não é porque, nossa, queria ser como pastor, né? Nossa, não, está por fora. Tem luta igual você. Tem desafios diários como você. Mas como que a gente vence isso, pastor? Orando aos pés da cruz,
clamando a Ele, jejuando, lendo a palavra, orando a palavra, buscando, se entregando a Ele. Faça isso. Se entregue ao Senhor, ande no Espírito, viva uma vida guiada pelo Espírito, e você vai perceber que agora a sua vontade não vai ser mais para as coisas do mundo. Não vai ser mais para as coisas ruins. Quem anda no Espírito consegue avaliar e rejeitar os desejos da nossa natureza humana caída. Parece alguma coisa errada para você. Aí você diz, não é porque você é bonzinho, que você é o top, nada disso. É porque naquela hora o Espírito Santo já chega ali. Ele vem, fala o seu coração. Toma cuidado. Olha o que você está fazendo. Presta atenção. Deus sempre nos alerta, irmãos. Deus fala com a gente, Deus nos impulsiona, nos direciona. É a gente que às vezes não quer ouvir. É a gente que às vezes não quer fazer como Deus fala. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Inclusive criança, como eu disse. Então a vida livre não é oprimida pela lei. Alguns dizem assim, agora é uma zoeira. Um dia perguntaram, qual que é a diferença de arminianos e calvinistas? Os jovens que gostam desse negócio, né? Mas o calvinista falou assim, o arminiano falou assim, eu não peco, senão eu vou para o inferno. Aí o calvinista disse, eu não peco porque eu amo a Deus. Tem diferença? Tem gente que não peca simplesmente porque ele tem medo, ele está oprimido. Porque se ele pudesse... É por isso que quando alguém desvia, você já viu? Uma pessoa de uma igreja radical, quando ela desvia, o que acontece? Usar a frase da pastora Isamara, ele parece um cavalo selvagem, né, quando sai da igreja. Acho que o mundo vai acabar em 6 meses. Aí ele fala assim, agora que eu estou livre, eu vou me esbagaçar no pecado. E muitos nem conseguem voltar. Ele está tão sufocado, não pode, não deve, não faça, não isso, não aquilo. E aí a pessoa vive, não. Aí ele fica assim, serve a Deus com medo de ir do inferno. Aí eu não posso, porque senão, olha, se eu pisar aqui eu vou para o inferno. Não. Eu não faço porque eu amo a Deus e meu Deus é santo. E esse Deus santo me chamou à santidade. Eu não faço porque se eu fizer... eu vou pecar contra o meu Deus. Se eu fizer, eu vou entristecer o meu Deus. Se eu fizer, eu vou desagradar o meu Deus. Então uma pessoa livre não é uma pessoa que quer fazer e está com medo do inferno. Uma pessoa livre é uma pessoa que, embora ela pode fazer, mas ela não quer e ela diz não. Se quiser ela faz, mas se ela quiser ela não faz, porque ela tem condições de dizer, não quero, não posso, não devo, e eu consigo dizer não para isso. E aí a gente fala, eu não faço porque eu não quero. Não estou com vontade. E aí é isso que o mundo não consegue compreender. Como é que nós conseguimos dizer não para a nossa natureza humana pecaminosa? Como é que a gente consegue rejeitar o que todo mundo está sendo dominado? É narguile, é o vape, é não sei o quê. Todo mundo não. Todo mundo que está dominado pela natureza pecaminosa. Mas nós que estamos em Cristo, não precisamos da chupetinha do capeta, não. Uma vida livre não é oprimida pela lei. Uma vida livre tem a capacidade de dizer sim, não, e sem se sentir pressionada para aquilo. Queria chamar o Ministério Louvor. O desafio de ser livre. Lições sobre a liberdade. Uma vida livre é guiada pelo Espírito. Quem é que guia a sua vida?
Quem são os valores que pautam sua família? Quais são os valores que pautam o seu casamento? Quais são os valores que pautam os seus negócios? Quais são os valores que pautam o seu relacionamento com o outro, com a outra? O que é que guia a nossa vida? Uma vida livre não obedece aos desejos da carne. Uma vida livre, ela não precisa ficar pressionada, oprimida. Uma vida livre tem consciência que carne e espírito não combinam. Santidade e pecado são coisas excludentes. Não se misturam, não tem nada a ver com a outra. Agora, o dia que você vê carne tentando ser santidade ao mesmo tempo, não sei se é Einstein que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E uma vida livre não é oprimida pela lei. Na lei era um fardo, um peso. Não faça, não faça. Olha isso, olha aquilo. As pessoas viviam debaixo de uma pressão. Aí Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tem pessoa que ele só consegue ser crente se ele estiver debaixo de opressão. Porque se você der liberdade para ele, ele sai. Ele não sabe lidar com a sua liberdade. É por isso que Paulo diz em Efésios: deixe que a sua liberdade traga ocasião à carne. Gostaria que você colocasse de pé. Você já deve ter ouvido essa. Quem você mais alimentar será mais forte. Se você alimentar mais a sua carne, mais forte será a carne. Tem aquele negócio que fala que a carne é fraca? Irmãos, a carne é forte, hein? A carne é muito forte. Foi pela carne que acabaram reinados. Foi pela carne que acabaram casamentos. Foi pela carne que acabaram países. Foi pela carne que o pecado está agraçando o mundo. Agora, se você alimentar o espírito, você vai ter desejo pelas coisas de Deus. Desejo de buscar, desejo de orar. Não tem aquele momento que parece que a gente não sente vontade? Eu já senti isso. Você não sente vontade nem na igreja. E eu não sentia vontade, né? E aí eu queria falar para a Isamara: eu não quero ir na igreja, me dá pelo menos um bom motivo para eu ir na igreja hoje. Aí ela ia falar: você é o pastor, né? Ah, não quero. Aí você dá um esfriado. Aí você não está conseguindo retomar. Você não está conseguindo mais se aprofundar. Você não está conseguindo mais voltar como você era. Aí o que é que Deus faz? Para te ajudar, para me ajudar, o que é que Deus faz? Solta uma aprovação na vida do rapaz. Aí quando chega uma aprovação na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente aprende a orar de novo. Bom, hein? A gente vira gente de oração rapidinho. Pastor do céu, minha mãe está no hospital para morrer. Pensa, gente que ora bonita, hein? Meu pai está no hospital. Olha, tá perigoso eu perder o emprego. Opa. Estão querendo me mandar embora do emprego. Gente, a gente ora bom, hein? Tentaram roubar minha casa ontem. Ó. Aí eu e você não entende. Ai, pastor, eu estou numa aprovação, não estou entendendo. Deveria entender. O Senhor quer que você volte para o altar. O Senhor quer que você volte à presença dEle. O Senhor quer que você volte
a ser guiado, dominado, dirigido pelo Espírito dele. É só isso, é simples, irmãos. Não seja dominado pela sua natureza, irmãos, mas submeta nessa noite a sua vida, a sua casa, tudo que faz parte da sua vida, ao altar do Senhor, ao Espírito Santo de Deus. E você vai ver as coisas se tornarem diferentes na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, em tudo.